A estrutura conceitual do sistema de normalização contabilística contempla, no seu parágrafo 22, o denominado pressuposto do acréscimo. E, de acordo com o pressuposto do acréscimo, os efeitos das transações e outros acontecimentos devem ser reconhecidos quando ocorrem, independentemente do momento em que o dinheiro ou os seus equivalentes são recebidos ou pagos. Consequentemente, os rendimentos e os gastos são registados contabilisticamente e relatados nas demonstrações financeiras dos períodos com os quais se relaciona. Significa que os rendimentos e os gastos são reconhecidos no período a que dizem respeito, independentemente do recebimento ou do pagamento ocorrer em período ou períodos subsequentes, de acordo com a denominada periodização económica. O pressuposto do acréscimo e a sua concretização na contabilidade é feita através de dois veículos, o do acréscimo e o do diferimento. E considerando o acréscimo, o primeiro veículo, o acréscimo, aqui nós podemos ter duas possibilidades. Podemos ter a necessidade, e estamos agora a ver a divisão entre um ano N e um ano seguinte, um ano N mais 1, e ali o dia 31 de dezembro do ano N, que vai marcar a divisão e a passagem para o novo período, podemos ter uma situação de ter de reconhecer um rendimento que diz respeito ao ano N, mas cujo recebimento só vai ocorrer no ano a seguir. Isto é uma situação de devedores por acréscimos de rendimentos. E esta situação ela reconhece na conta 2721. Podemos ter uma perspectiva de gastos, ou seja, um gasto que deve ser reconhecido no período N, mas cujo pagamento só vai ocorrer no ano a seguir. E esta é uma situação de um acréscimo de gastos. Usa-se a conta 2722 do nosso Código de Contas, credores por acréscimos de gastos, para reconhecer esta situação. Este é o veículo dos acréscimos, quanto a rendimentos e quanto a gastos. Mas depois temos o veículo dos diferimentos. E um diferimento significa puxar para a frente um gasto ou um rendimento. Quando estamos a falar na perspectiva de gastos, o gasto a reconhecer deriva de realizarmos um pagamento no ano N, mas cujo gasto só deverá ser reconhecido no período seguinte. Então, usa-se aqui a conta 281, gastos a reconhecer. Já quando temos de contabilizar um rendimento do ano N, mas, aliás, quando temos de contabilizar um recebimento do ano N, mas cujo rendimento só diz respeito ao período seguinte, então estamos perante rendimentos a reconhecer. E aqui usa-se a conta 282. Os devedores por acréscimos de rendimentos vão ser apresentados no ativo corrente. Os credores por acréscimos de gastos, o seu saldo credor no passivo corrente, isto quanto ao veículo dos acréscimos, e no veículo dos diferimentos, o gasto a reconhecer na conta 281, o seu saldo devedor fará parte do ativo corrente do balanço, e nos rendimentos a reconhecer, o seu saldo credor da conta 282 no passivo corrente, e esta parte aqui quanto ao veículo do diferimento. Mas para melhor concretizar esta situação e verificarmos qual dos veículos vamos contemplar e qual dos gastos ou rendimentos vamos reconhecer, vejamos um exemplo do exame de avaliação profissional à Ordem dos Contabilistas Certificados no dia 11 de janeiro de 2025,
Exame sobre as operações internas, onde temos a seguinte situação. A Joana Silva contratou um ano de aulas de danças latinas na Sociedade Danças Latinas, que é uma sociedade unipessoal por cotas limitada, com início no dia 1 de novembro de 2024 e fim a 31 de outubro de 2025, portanto já do ano seguinte, beneficiando do desconto decorrente da referida campanha promocional. A sociedade emitiu a fatura total, com o desconto incluído, e tudo fatura no valor de 840 euros, acrescido da respectiva liquidação de IVA à taxa legal em vigor no dia 1 de novembro de 2024. E, portanto, a fatura é emitida com uma base de 840 euros mais 23% de IVA. E aqui nós vamos aplicar no reconhecimento desta questão já o pressuposto do acréscimo, porque no que diz respeito à tempestividade, as transações elas são registadas quando ocorrem, proporcionando assim uma visão mais precisa e atualizada da posição financeira da empresa. Portanto, já em novembro de 2024, nós vamos aplicar o pressuposto do acréscimo, considerando que vamos contabilizar rendimentos a imputar ao ano de 2024 apenas de 2 meses, que é o novembro e o dezembro, que lhe dizem respeito a 2024. E vamos puxar para a frente, portanto, diferir, fazer aqui um diferimento dos rendimentos que virão apenas a ser reconhecidos no período de 2025, de 1 de janeiro até ao final do mês de outubro de 2025, conforme este contrato assim o dita, 31 de outubro de 2025. E para fazer a contabilização desta situação, nós temos aqui uma questão, ou o veículo do diferimento, porque temos um recebimento que ocorre agora em 2024, uma parte do rendimento diz respeito a 2024, mas outra parte ela tem que ser diferida, puxada para a frente para 2025. Então a conta que nós vamos utilizar no veículo dos diferimentos são os rendimentos a reconhecer. Logo, para contabilizar este facto, no dia 1 de novembro do ano N, que aqui seria 2024, nós debitamos a conta dos clientes, conta corrente, pelo valor total da fatura, ou seja, os 840 euros mais o IVA, 1033,20, a conta 282, diferimentos, rendimentos a reconhecer, vai determinar aquela parcela que vai ser puxada, diferida para a frente. E, portanto, no fundo, se eu dividir 840 euros por 12 meses, daria 70 euros por mês. Ora, de janeiro até outubro de 2025, temos 10 meses vezes 70 euros, 700 euros a diferir. E na conta 721 temos já a reconhecer o rendimento que diz respeito ao ano de 2024, 140 euros, 2 meses. Novembro e dezembro, 70 euros vezes 2, 140 euros. E depois o IVA liquidado, acredita-se, é um passivo, 193,20. Entretanto, ocorre o recebimento do cliente, recebemos, debitamos na conta 12.1, depósitos à ordem 1033,20 e creditamos os clientes conta corrente 1033,20. No próximo ano, em N mais 1, então, nessa altura, vamos reconhecer os tais 10 meses de 2025, N mais 1, debitando a conta 282, diferimentos, rendimentos a reconhecer, e creditando a conta 721, prestações de serviços, e aqui o serviço de aulas de dança, por 700 euros.
E assim estamos a aplicar o pressuposto do acréscimo e aplicamo-lo logo no início do reconhecimento da operação, ou seja, em novembro do ano 2024, aqui em concreto, nós imediatamente aplicamos o pressuposto do acréscimo, fazendo ali o diferimento da parte dos rendimentos que dizem respeito ao próximo ano, 2025, e reconhecendo já como rendimento os 2 meses do ano de 2024. Portanto, aqui no enunciado do exame, esta é a questão número 8, o reconhecimento contabilístico a efetuar pelo contabilista certificado, que é o Fernando Coimbra, na data de emissão da fatura e no final do período de 2024, deve ser: a linha A, debitar a conta clientes conta corrente e creditar as prestações de serviços pela sua totalidade. Já vimos que não. A linha B, debitar a conta 21 clientes por 1033, creditar as prestações de serviços por 840 e o IVA liquidado por 193,20. Também já vimos que não é assim, porque temos aqui a questão da tempestividade, as transações elas são registadas quando ocorrem. Portanto, temos agora aqui a alternativa C do exame, ou seja, no dia 1 de novembro de 2024, pela emissão da fatura e reconhecimento do rédito, debita-se a conta clientes conta corrente por 1033,20. Credita-se os rendimentos a reconhecer, que é o tal diferimento, puxar 10 meses para a frente, de janeiro até outubro de 2025, 700 euros. Creditar as prestações de serviço, o nosso rendimento, o tal reconhecimento do rédito, prestações de serviço de aulas de dança por 140, e o IVA liquidado é acreditado por 193,20, tratando-se, obviamente, de um passivo. Esta é a alternativa C. Alternativa D, aqui no exame, pressupõe debitar a conta 21 clientes conta corrente por 1033,20. A 282, rendimentos a reconhecer por metade e as prestações de serviços por metade, 420, 420, e depois o IVA liquidado por 193,20. Não está correto porque não é metade, metade. Ao ano de 2024 dizem respeito 2 meses, novembro e dezembro, e ao ano 2025, 10 meses, de janeiro a outubro. 840 a dividir por 12 dá 70 euros. 2 meses para 2024, 70 euros vezes 2, 140 euros. E, portanto, a forma correta é que está expressa aqui na linha C, em que eu debito clientes conta corrente por 1033,20, assumo assim este ativo, este direito a vir a receber do cliente o valor, reconheço rendimentos a reconhecer, o tal diferimento que é puxado para a frente de 10 meses, vezes 70 euros, 700 euros, e no período corrente de 2024, aqui no exame, que são apenas 2 meses, 70 euros vezes 2 meses, reconheço como rendimento do período apenas 2 meses, 140 euros. E depois o IVA liquidado, 23% de 840 euros, 193,20. A linha C, aqui na versão A do exame e da questão número 8, será aquela que é a correta. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.